Renascimento do ladrão que vagou pelo mundo, capítulo 265. Por mais que cheguem, por mais que moram. Com tantos ladrões atacando, Sleepy Fox teve dificuldade em resistir, não importa o quanto ele fosse uma figura que desafiava o céu. Um par de punhos não era páreo para 4 mãos. Quando Sleepy Fox mandou os ladrões voarem com Shockwave, Jack, o estripador, aproveitou a oportunidade para atordoá-lo com Smothering Strike. Um grupo próximo de guerreiros do Sacro Império avançou na tentativa de resgatar Sleepy Fox, mas foram interceptados por várias dezenas de ladrões da Radiant Sacred Flame. Sleepy Fox suportou o ataque combinado de 5 ladrões. Como um guerreiro tanque vestido com uma armadura pesada, ele não cairia tão facilmente. Mate-o rapidamente. Jack, o estripador, gritou sombriamente. O tempo foi curto. Ele circulou de volta para a frente, atordoando Sleepy Fox mais uma vez com um concussive blow. Antes que ele pudesse prosseguir com outro ataque, suas pupilas se contraíram quando ele avistou o brilho inconfundível de uma adaga apontando para sua testa. Este ataque foi incomparavelmente dominador, afiado e executado com extrema precisão, lembrando o ataque de uma víbora. Ele cancelou seu ataque no meio da animação, ativou Swift Retreat e rapidamente recuou. Que ataque rápido! Jack, o estripador, comentou interiormente, erguendo sua adaga para bloquear quando um clang metálico soou. Depois de recuar vários metros, ele sentiu o suor frio tomar conta dele enquanto se lembrava da sensação da adaga mal roçando sua testa. Este era o medo em sua forma mais primitiva. Ele não ousou imaginar as consequências se esse ataque acontecesse. Jack, o estripador, concentrou-se em seu oponente apenas para ver uma silhueta translúcida passar rapidamente a uma velocidade rápida demais até mesmo para seus olhos acompanharem. Os ladrões que se uniram em Sleepy Fox ficaram pasmos, porque o líder deles recuou de repente. Antes que pudessem registrar o que aconteceu, uma adaga se materializou no pescoço de um de seus companheiros. Era uma lâmina fantasma aparecendo sem aviso, a própria foice do Grim Reaper. Splitting Edge era coberto por serrilhados, um design estranho destinado a inspirar medo e intimidar. Corte à garganta. No espaço de uma respiração, Splitting Edge cortou sem esforço a carne vulnerável do pescoço do ladrão enquanto um jato de sangue florescia como uma rosa encantadora. Menos 630. Foi uma morte instantânea. A barra de saúde daquele ladrão esvaziou e ele caiu no chão. Tudo aconteceu muito rápido, ninguém conseguiu reagir a tempo. Enquanto eles ainda estavam em estado de choque, Sleepy Fox finalmente recuperou o controle de seu corpo. Corte giratório. Ele balançou sua espada em um amplo arco, liberando um feixe de espada que irradiava em todas as direções. Os ladrões foram empurrados para trás vários passos. Quando a figura que apoiava Sleepy Fox se revelou, eles pareciam ter visto um fantasma. Depois de matar o ladrão, a furtividade de Niyan desapareceu. A chama louca do Nirvana. Os ladrões suspiraram coletivamente, esquecendo que estavam no meio do combate. Quando Niyan emergiu, um ladrão foi forçado a recuar, outro morreu miseravelmente e os 4 restantes ficaram assustados. Sleepy Fox deu um suspiro de alívio depois de beber uma poção intermediária de saúde. Obrigado, você salvou minha vida bem na hora certa. Alguns segundos mais devagar e eu teria morrido. Ele estava com apenas 39% de vida antes de Niyan chegar. Os ataques daqueles ladrões realmente tiveram um grande impacto. Sem problemas. Desde quando não tenho sido pontual? Niyan sorriu. Ele examinou friamente seus oponentes antes de fixar seu olhar em Jack, o estripador, que havia recuado para longe. De todos os ladrões presentes, talvez apenas este jogador mal fosse páreo para ele. A emboscada de Radiant Sacred Flame foi um desastre. Os guerreiros do Sacro Império finalmente romperam o bloqueio. Os ladrões encarregados de contê-los foram todos mortos. Chefe, estamos aqui. Um lutador vestido com um conjunto completo de equipamentos Gold liderou o grupo de guerreiros enquanto eles atacavam os 4 ladrões que cercavam Sleepy Fox e Niyan. O grupo de 60 ladrões da Radiant Sacred Flame sofreu uma derrota catastrófica. Determinando que a situação não poderia mais ser salva, Jack, o estripador, ativou Stealth e se virou para escapar. Ele sabia que o título de Mad Hog não era apenas para exibição. Embora a troca entre eles tenha sido breve, talvez alguns segundos no máximo, Jack, o estripador, podia sentir claramente a diferença de habilidade entre ele e Niyan. Era como a diferença entre uma pedra e um monte. Simplesmente recordar aquele ataque inspirador causou arrepios na espinha. Os olhos de Niyan brilharam com uma luz fria quando ele notou Jack, o estripador, tentando fugir. Você quer correr? Não será tão fácil. Olho da verdade. Os olhos de Niyan ficaram vermelhos enquanto as veias perto de suas têmporas saltavam. Ele localizou instantaneamente a silhueta fugitiva de Jack, o estripador. Valsa das sombras. Niyan desapareceu. Pouco depois de sentir um par de olhos fixos nele, Jack, o estripador, sentiu um frio na nuca. É o ladino louco. Ninguém mais poderia alcançar isso rapidamente. Uma pressão sufocante caiu sobre ele no momento em que esse pensamento passou por sua mente, fazendo com que sua respiração ficasse irregular. O nome, Mad Hog, por si só foi suficiente para dar arrepios à grande maioria dos jogadores.
Adicione esse tipo de pressão mental ao estilo de combate absolutamente dominador de Ni Yan, e a maioria de seus oponentes seriam derrotados muito antes de ele tocá-los. Este título não era apenas a glória de Ni Yan, mas também uma forma de dissuasão. Dança da Morte. Ni Yan desacelerou um pouco à medida que seu trabalho de pés se tornou mais complexo. Ele começou a deixar um rastro de pós-imagens. Depois, ele desapareceu. Todos os vestígios dele desapareceram com o vento. Aqueles que nunca realizaram a Dança da Morte seriam para sempre incapazes de compreender este fenômeno. Jack, o estripador, estava fugindo com todas as suas forças, mas ele ainda podia sentir Ni Yan em seu caminho, como se os passos do ceifador estivessem se aproximando cada vez mais. Mas essa sensação desapareceu de repente e ele não conseguiu mais detectar a menor presença. Sua mente estava cheia de dúvidas. Por que ele desapareceu? Ele desistiu. Não, ele ainda está aqui. A premonição mortal em seu coração ficou ainda mais intensa. Ele se virou para encarar o inimigo de frente, apenas para se deparar com uma adaga serrilhada cravada em sua testa. A aura medonha que cercava a lâmina congelou seu sangue e sua alma. Assim que Jack, o estripador, tentou desviar o ataque, a adaga desapareceu. Uma fração de segundo depois, ele percebeu que não conseguia se mover, como se seu corpo estivesse pregado no lugar. Este foi o efeito da habilidade intimidar. Ni Yan surgiu atrás de Jack, o estripador, e o atingiu na nuca com Smothering Strike. Jack, o estripador, ficou atordoado. O ataque de Ni Yan foi simplesmente rápido demais. Ele não teve chance de resistir. Ni Yan seguiu com um backstab e eviscerate. Enquanto 3 valores de dano flutuavam no ar, o cadáver de Jack, o estripador, caiu no chão. Eu digo, Nirvana Flame, porque os jogadores da sua guilda ainda não chegaram. Sleepy Fox se virou apenas para descobrir que a pessoa com quem ele estava falando havia desaparecido. Ele ficou sem expressão por um momento, então viu Ni Yan derrubando Jack, o estripador, a cerca de 20 metros de distância. Merda, ele não é muito rápido? Sleepy Fox só virou as costas por cerca de 10 segundos, no máximo. Mas durante esse tempo, Ni Yan matou um ladrão a mais de 20 metros de distância. Ei, quem é aquele ladrão caído no chão ali? Sleepy Fox perguntou. Ele sentiu que o jogador que Ni Yan acabara de matar parecia muito familiar. E eu acho que é Jack, o estripador, o melhor ladrão da Radiant Sacred Flame. Um jogador do Holy Empire gaguejou. Oh! Sleepy Fox acenou com a cabeça, indiferente. Um momento depois, ele finalmente processou o que aconteceu. Que tipo de pessoa era Jack, o estripador? Ele era extremamente difícil de lidar. O Sacro Império sofreu muitas vezes em suas mãos. No entanto, ele foi morto por Ni Yan assim? Que tipo de reviravolta absurda foi essa? Puta merda, quando aquele cara se tornou um demônio? Sleepy Fox não pôde deixar de exclamar exasperado. Essa pessoa ainda era humana? Como ele treinou? Jack, o estripador, deixou cair 2 itens. Um deles era um peitoral de couro Dark Gold. Embora suas propriedades não fossem ruins, não poderia ser comparada ao peitoral Dark Bright. O outro era um antigo pergaminho um tanto danificado. Pergaminho de Carril, danificado. Memórias do Seeker, 1/3. Muitas linhas de caracteres excêntricos foram escritas neste antigo pergaminho de pele de carneiro. Carril era um ladrão lendário. Ela era uma caçadora de tesouros que adorava explorar. Corria o boato de que ela descobriu um tesouro incomparável enterrado nas profundezas de uma região do remoto submundo. No entanto, ela desapareceu mais tarde após ser perseguida pelos demônios do submundo, deixando apenas algumas pistas. Esses tipos de itens eram difíceis de encontrar. Apesar de haver tantos fragmentos na linha do tempo anterior, poucos jogadores realmente restauraram um item de nível lendário. O mesmo aconteceu com os mapas do tesouro. Depois de jogar o pergaminho em sua bolsa, Ni Yan voltou para as forças da Holy Empire. Ele olhou para o lado de Radiant Sacred Flame ao longe, onde foi recebido pelo olhar gelado do Nightbreak Trickster. Cerca de 100 metros separavam os 2 grupos. O surgimento de Ni Yan abalou os corações de todos os líderes das outras guildas presentes em Sinful Gorge. Ele foi talvez o único jogador com um efeito dissuasor tão poderoso. Você realmente é um trabalho. Mesmo Jack, o estripador, não conseguiu escapar da sua adaga. Aposto que Nightbreak Trickster está fervendo de raiva agora. Sleepy Fox riu. Nenhum dos 60 ladrões despachados pela Radiant Sacred Flame sobreviveu. A batalha anterior foi bastante emocionante. Se Ni Yan não tivesse chegado a tempo, ele teria morrido com certeza. Ni Yan revelou um sorriso calmo. Foi um esforço trivial para ele lidar com os jogadores do presente contando com as técnicas de um dançarino das sombras. Levaria um bom tempo até que eles começassem a representar um verdadeiro desafio. Ni Yan observou os padrões de ataque do dragão dourado e então começou a preparar os preparativos para executar seu plano. Acabei de receber algumas informações. Bloodlust Blades acaba de capturar sua primeira fortaleza. Alliance of Mages subiu para uma guilda de nível 6. Seus números ultrapassaram 300 mil. Finalmente, os protetores divinos também estão prestes a lutar por uma fortaleza. Temos que nos apressar. Não podemos ficar para trás, disse Sleepy Fox enquanto olhava para longe. Victorious Return e Radiant Sacred Flame eram obstáculos em seu caminho. Somente removendo-os eles poderiam prosperar. A Holy Empire tinha filiais em outras cidades,
Então sua rede de informações era melhor que a das Kickers United. Ni Yan assentiu. Depois de analisar um pouco, ele entendeu por que Bloodlust Blades, Alliance of Mages e Divine Protectors despacharam pessoas para cá. Calori era a maior cidade do Império Viridiano. Se uma guilda pudesse se expandir nesta cidade sem qualquer competição, seria fácil imaginar que tipo de monstro nasceria. A guilda mais forte da cidade era atualmente a Kickers United. E a única coisa que os impedia era Radiant Sacred Flame e Victorious Return. Como os figurões em suas respectivas cidades, Bloodlust Blades, Alliance of Mages e Divine Protectors definitivamente não queriam ver uma Calori unida. Então eles naturalmente tentaram impedir o crescimento das Kickers United. A única razão pela qual Sleepy Fox informou Ni Yan sobre isso foi que as Kickers United parecia muito negligente ao lidar com Victorious Return e Radiant Sacred Flame. Se os jogadores das Kickers United saíssem com força total, a Holy Empire absolutamente não estaria em uma posição tão fraca agora, a ponto de quase ser morto. Ni Yan estava ciente da situação atual. Ele se virou para Sleepy Fox e respondeu com um sorriso. Não se preocupe, entendo o que você está tentando dizer. Raposa sonolenta assentiu. Desde que Ni Yan entendeu, não havia necessidade de dizer mais nada. Ni Yan voltou com suas forças. Os 2.000 jogadores já haviam chegado a Sinful Gorge e atualmente se dirigiam às forças do Sacro Império. Os jogadores de Radiant Sacred Flame e Victorious Return explodiram com intenção de matar e investiram contra eles. No entanto, esses jogadores foram todos esmagados. A exibição dominadora dos jogadores das Kickers United deixou o povo do Holy Empire e Sapphire Shrine estupefatos. Esses 2.000 jogadores igualaram 10.000. Banhados pelas bênçãos dos sacerdotes, todos os guerreiros das Kickers United rugiram para a batalha, exibindo um valor excepcional. Enquanto os sacerdotes mantivessem a cura, esses guerreiros não suariam nem um pouco, mesmo que estivessem em menor número de 1 a 10. Até mesmo a qualidade dos sacerdotes nas Kickers United era muito maior do que a dos seus homólogos em Radiant Sacred Flame e Victorious Return. Chefe Nightbreak Trickster, as forças das Kickers United chegaram, Skinny Dog informou. Quão grande é a força deles? Nightbreak Trickster perguntou. Seu coração estava agitado. Seu principal inimigo finalmente apareceu. Cerca de 2.000. Todos eles são elites das Kickers United. Eles já mataram mais de 3.000 dos nossos jogadores. Apenas 2.000? Nightbreak Trickster ficou um pouco desapontado. Mas seu humor se recuperou rapidamente depois de pensar um pouco. Esses jogadores eram todos elites das Kickers United. Se todos eles fossem eliminados, isso ainda lhes causaria um duro golpe. Continuaremos com nosso plano original. Mobilize 20.000 jogadores aqui. Equipe todos eles com equipamentos para iniciantes. Quando os jogadores das Kickers United os matarem e forem marcados com nomes vermelhos, nós os prenderemos aqui em Sinful Gorge. Vamos ver como eles escaparão então. Nightbreak Trickster originalmente acreditava que as Kickers United enviaria pelo menos mais de 10.000 jogadores. Se todos esses jogadores ficassem presos em Sinful Gorge depois de serem marcados com nomes vermelhos e impedidos de se teletransportarem de volta para a cidade, eles seriam como tartarugas presas em uma jarra. Seriam escolhas fáceis. Quem poderia imaginar que Ni Yan seria tão prudente, trazendo apenas 2.000 jogadores? Mesmo assim, eliminar 2.000 elites foi melhor que nada. Uma horda de jogadores de Victorious Return e Radiant Sacred Flame invadiu Sinful Gorge. Todos usavam equipamentos de novato e seus níveis também não eram altos, em torno do nível 10 ou mais, cada um despachado com o propósito expresso de morrer para o inimigo. Depois que Ni Yan foi informado disso por Gu Huai, ele imediatamente entendeu o que Radiant Sacred Flame e Victorious Return estavam tentando fazer. O que vamos fazer? Gu Huai perguntou ansiosamente. Se esses 2.000 jogadores continuassem matando a forragem enviada por Radiant Sacred Flame e Victorious Return, suas contagens de mortes aumentariam para níveis ridículos, assim como a severidade das penalidades do nome vermelho por morrer. Eles caíram diretamente na armadilha do inimigo. Deixamos nossos jogadores matarem o quanto quiserem. Por mais que cheguem, por mais que moram, Ni Yan declarou enquanto sua intenção de matar subia ao céu. Se os céus estivessem deixando cair tortas de carne, por que não dariam uma mordida? Embora esses jogadores fossem todos de nível relativamente baixo, para eles concordarem em ir em uma missão suicida, Victorious Return e Radiant Sacred Flame definitivamente teriam que pagar uma pesada compensação. Ele se perguntou quantos pontos de mérito eles seriam forçados a distribuir por morte. É uma expressão que significa que alguém está em grande desvantagem numérica.